que é que não podemos, de forma alguma, tolerar? Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10, Paulo diz o seguinte: rogo-vos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, sintam todos a mesma coisa e pensem todos a mesma coisa. Gente, falar, sentir e pensar a mesma coisa no ambiente de diversidade não é algo automático, não é algo espontâneo. E é o que a gente tem aprendido, é que diferença de estilo, de jeito de ser, modelo, como se executa um princípio, tudo é tolerável. O que não se pode ter debaixo do mesmo teto é diferença de propósito. E a gente precisa entender a importância de que essas coisas estejam alinhadas. Então, por exemplo, eu sempre conversei com a minha esposa dizendo: meu amor, eu não enxergo tudo. A Bíblia diz: na multidão de conselheiros há sabedoria. Deus me colocou como cabeça, homem responsável, mas você como ajudador, eu preciso da sua ajuda. E nós vamos conversar e discutir tudo. Mas antes de casar, eu falei para ela com todo amor e carinho. Falei: se chegar algum momento onde depois da gente conversar, ventilar, a gente não chegar num acordo, não chegar num consenso, falei para ela: vai doer o seu ouvido que eu vou te falar agora, mas eu falei: eu prometo para você que eu vou cumprir isso. E se você achar que não dá para segurar, porque Lucas, no capítulo 14, Jesus disse: se alguém vai construir uma torre, tem que primeiro sentar, calcular quanto que custa, para ver se pode ir até o fim, senão é melhor nem começar. Falei: então bota na ponta do lápis para ver se você ainda me quer. Porque se a gente não chegar num consenso juntos, olhei para ela e falei: o consenso sou eu. E eu falei: um dia eu vou estar diante de Deus como cabeça, eu vou responder por cada decisão da nossa família. Então espero que você me ajude. Em 23 anos de casado, nós tivemos 2 ou 3 situações onde não houve acordo na conversa na hora de tomar a decisão. E eu parti de uma convicção que eu entendia que ela não era só racional, era uma direção de Deus, Graças a Deus, em todas as situações onde eu decidi ser o consenso, minha mulher depois me agradeceu e disse: eu não estava enxergando o quadro todo, e graças a Deus que você não errou. Porque se eu errasse, irmão, eu ouvi aquela frase que a gente está acostumado quando não ouve a mulher: eu te disse, eu te falei, E a gente tem tentado viver o quê? As diferenças de estilo sem comprometer o propósito, Então tem coisas, por exemplo, não dá para se admitir, O padrão de Deus para o casamento em todas as áreas, não dá para pensar diferente. Não, mas eu creio que Deus quer abençoar. Não, eu creio que dá para viver de qualquer forma. Não, nós vamos lutar para viver o propósito de Deus, Eu acredito, gente, que sexo, vida íntima é bênção, é intimidade, mas deixa eu dizer uma coisa: nós estamos saindo de um extremo onde não se falava isso na igreja, onde alguns achavam que era pecado, onde se existia tabus e mais tabus, e nós estamos indo para um outro, de um liberalismo exagerado. Olha lá o texto de Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja, número 1, o matrimônio, número 2, o leito sem mácula. A Bíblia diz: porque Deus vai julgar, número 1, os adúlteros, que é quem desonra o matrimônio, mas número 2, os impuros ou devassos. Quem é o impuro? É o camarada que nunca pulou a cerca, que nunca foi infiel, mas trouxe mácula para o leito. Então é possível macular o leito do casal sem nunca haver adultério? Sim. Isso significa então que dentro de 4 paredes vale tudo? Não, senão não se maculava o leito. Difícil é definir os limites do prazer, até porque a gente tenta jogar com regras gerais. E às vezes nós temos situações que são pessoais. Deixa eu dar um exemplo disso. Romanos 14 diz que o que não procede da fé é pecado. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Tem pessoas que eles têm determinados limites interiores que me parece o próprio Deus plantou isso dentro dele. Tem a ver talvez com a estrutura, com o passado. E essas coisas têm que ser respeitadas. Eu tenho um amigo que ele não entra em bar. Ele não entra nem para comprar um chiclete, porque antes da conversão ele foi alcoólatra. E o dia que Deus o libertou, falou: nunca mais você põe o pé dentro do bar. Ele não entra, Pode estar uma situação assim de calamidade, o único socorro está dentro do bar. Ele não entra, porque ele entende que é algo que Deus pediu. Agora, eu sou proibido de entrar no bar porque Deus falou isso para ele? Não. Se eu entrar eu estou pecando? Não. Eu posso comprar meu chiclete.
Agora, ele pode entrar comprar o chiclete? Não. E a gente tem que saber diferenciar essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes alguns querem empurrar dentro de casa a convicção de outro. E às vezes a convicção do outro com quem você vai se aconselhar, o que te ensina, ela pode ser mais limitada do que a sua. E ele pode estar restringindo uma liberdade que você poderia ter, ou vice-versa. Às vezes você pode estar conversando com alguém que tem um nível de liberdade maior do que teria. Sem contar que a Bíblia diz que tudo entre casal tem que ser feito com acordo, né? Então, assim, a velha e antiquada pergunta, foi bom para você, ainda deveria existir para cada detalhe da vida do casal. E por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente começar a violar propósito, a gente pode estar bagunçado. Por quê? Porque o casal pode ter comum acordo na coisa errada. Ananias e Safira, irmão, estavam de comum acordo. O problema é que o acordo estava no propósito errado. Então, não adianta só o caso, não, pastor, mas nós estamos de acordo. Ananias e Safira também estavam e morreram por causa disso. Então, assim, as questões são delicadas. O que a gente não pode comprometer? Propósito. Então, estamos violando o princípio bíblico, claro? O propósito está sendo comprometido. Não, não estamos violando algo claro. Mas tem aqui uma zona nebulosa e quando a gente ora existe desconforto. São coisas que cada um precisa trabalhar e construir. Então lá em casa, as diferenças que a gente decidiu não tolerar, de propósito, vai ferir o propósito de Deus? Vai ferir o plano de Deus? Né? Então, voltando nesse terreno dos limites, volta e meia as pessoas nos fazem perguntas e eles querem uma resposta pronta. Todo dia um chegou e falou para mim, mas pastor, o senhor acha errado, se eu deixar a ponta solta, você pode arrumar a hora que eu sair, tá? Porque eu estou correndo aqui. O senhor acha errado minha mulher usar uma fantasia de enfermeira no nosso momento? Eu falei, depende, por que você quer que ela use? Eu falei, pode ter motivações das mais variadas. Eu falei, por exemplo, se você antes de converter, comia aquele monte de lixo pornográfico e está tentando transportar aquelas coisas que você tinha na sua mente e tratar a sua mulher, que é uma irmã em Cristo sua, cheia do Espírito Santo, como se fosse uma vagabunda qualquer daquela época. A hora que eu falei isso, o cara baixou a cabeça, né? Então, assim, eu não posso dizer, irmão, que a fantasia é errada. A questão é, por que alguém quer isso? São perguntas que têm que ser respondidas. O cara falou, não, pastor, eu tenho todo tipo de peruca para minha mulher usar. Tem problema trocar de peruca? Não. Agora, minha pergunta para ele foi, por que você quer isso? Se você quer ter a sensação que está trocando de mulher, você está adulterando na sua cabeça. Porque você não precisa trocar de mulher. Eu falei, você pode trocar de quarto, de cômodo, de posição, você pode batizar a casa inteira, mas não precisa trocar de mulher, né? Agora, o conceito que pode estar por trás foi fomentado no quê? Outro dia um me perguntou, mas pastor, é errado assim misturar a comida com aquele momento, né? Falei, por exemplo, vamos usar minha mulher de chantilly. Eu falei, irmão, o livro de Cantares, que fala da relação do casal, diz, seja o seu umbigo uma taça de vinho. Me parece que o cara teve uma ideia de botar um pinguinho de vinho, né, fazer alguma coisa lá. Eu falei, se você está inspirado no livro de Cantares, está beleza. Eu falei, se foi porque você assistiu 9 meses de Semana de Amor e acha que tem que se lambuzar na cozinha, conversa outra. Quando eu falei isso, ele falou, o senhor assistiu o filme? Eu falei, não, já ouvi falar. Ele falou, o senhor acertou até o filme. Então, propósito, querido, é algo que se alinha pela palavra e pela motivação do coração. Quem está entendendo? Amém. Isso requer conversa, requer diálogo, requer oração sincera, entendeu? Porque assim, às vezes casais que eles estão de acordo em algo, está gerando desconforto nos dois, mas eles ficam lutando contra a consciência, tá? Agora, se você não tem nenhuma restrição aí, eu não quero plantar minhoca na sua cabeça e nem deixar com a pulga atrás da orelha. Agora, são questões que a gente tem que trabalhar e trabalhar com muito cuidado. Outra coisa, outra diferença não dá para deixar acontecer, são desencontros emocionais. Filipenses 4:2, Paulo diz, rogo Evódia e Sintique que resolvam as suas diferenças. Outro texto diz que pensem concordemente no Senhor. Uma outra tradução diz que pensem harmonicamente. Sabe o que é interessante? As duas estavam com um problema. Ou falando uma linguagem mais atual, estava rolando uma treta entre as duas. E Paulo não tomou partido nenhuma. Ele não falou, Sintique, ajusta aí com o Evódia que ela está certa. Ele não falou, Evódia, baixa a bola, bota o rabo no meio das pernas, né? E ajusta aí. Ele falou, se resolvam. Porque tem hora, irmão, que não dá nem para você tomar partido. Porque tem questões que são pessoais, já não é mais o certo e o errado.
E eu tenho dito para alguns, se a pessoa está ferida, não importa, não adianta você ficar justificando. Não, mas no final é demais, cuida da cabeça dela. Jesus falou, se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, vai consertar. Não, mas é algo da cabeça, mas vai consertar, se humilha, ajuda a resolver, né? Então tem diferenças que nós não podemos permitir. São os desencontros emocionais, as diferenças de propósito. Então, obviamente, a gente tem que saber qual a diferença que é tolerável, que nos ajuda a crescer, que nos afia, e qual aquela que a gente tem que tratar com ela, né? E na hora de administrar as diferenças, nós vamos ter que aprender algumas verdades bíblicas. Já falamos de ceder, que envolve amor e perdão, mas algo importante é a gente também aprender a conversar. Minha mulher me ajudou muito nessa área, porque Provérbios 15:1 diz que a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Eu tenho um pastor amigo, camarada muito bom, vocês trazer uma hora, se é que já não trouxeram, Ricardo Vasconcelos, conhece? Família de sucesso. Ele nos abençoou demais. Eu lembro de uma ocasião, ele ministrou do nosso primeiro encontro de casais lá em Curitiba. E eu lembro de uma coisa que quando ele estava falando assim, eu achei ridículo. Ele falou, gente, é uma mensagem que ele tem chamada fecha a porta para o divórcio. Ele dizendo, não pense nisso, não trabalhe essa possibilidade, sempre fale contra isso. A ministração era essa. Ele falou, lá em casa eu e minha mulher temos um acordo. Se a briga começar a ficar alterada demais, feia demais, quem lembrar primeiro dispara na cara do outro e diz, eu amo você, eu nunca vou separar de você. Eu falei, gente, pensa num balde d'água fria na hora da briga. E ele falando, eu dentro de mim, não falei nada, nem em voz alta, nem com a minha esposa. Nada a ver um negócio desse, né? Coisa infantil, ridícula. Mas ainda pensei assim, vou ter uma conversa séria com ele por falar uma bobagem dessa. Acabei esquecendo, não falei com ele, não falei com a minha esposa. Uns 3, 4 meses depois, a gente estava tendo um momento de comunhão intensa. Porque o crente não briga, ele tem excesso de comunhão. Eu comecei a levantar a voz, porque eu sou desses coléricos que não percebe já, botar empolgação demais. Minha mulher, ela olhou para mim assim, mas olhou bem no meu olho e ela disse, eu amo você e eu nunca vou separar de você. Falei, também te amo, vou separar de você, mas não é disso que nós estamos falando. Mas já deu uma... Aí eu fui insistir um pouco mais, ela olhou e falou de novo, eu amo você e nunca vou separar de você. Eu falei, também te amo, amor, também não vou separar. Gente, daqui a pouco a gente esqueceu até da briga. Né? Existem coisas na forma de falar que você pode, a Bíblia diz, a palavra dura suscita a ira, né? O jeito de falar, irmão, você vai jogando lenha na fogueira, tem casal que daqui a pouco não sabe mais nem pelo que está brigando, porque o negócio foi ficando tão pior do que o começo, que esqueceram até do que começou. Mas a Bíblia diz, mas a resposta branda desvia o furor, né? Então assim, a gente tem que aprender a falar do jeito certo. A reclamação que as mulheres mais têm para os homens não é o que você fala, é como você fala. E eu lembro que minha mulher dizer isso, eu dizia, meu amor, não pode ser o como. Eu falei, se eu xingar você com a voz doce e gentil, tá tudo bem? Não, eu falei, então não é só como, é o que e o como. Eu falei, até admitem o como, mas tem que ter o que. Mas na verdade eu lutava muito com esse negócio do como. Até que um dia eu estou lendo lá, Colossenses 4:6. A Bíblia diz, seja a vossa palavra temperada com sal. Sal é um negócio assim na culinária, que se você pôr pouco, fica ruim. Se você pôr muito, fica ruim. Você tem que ser preciso, você tem que acertar a medida. E a Bíblia diz, tempere suas palavras com sal. Ou seja, acerte a medida. E diz, para saber, diz, como responder a cada um. Né? Então tem formas e maneiras de se falar as mesmas coisas. Lá em casa, algo que a gente vem trabalhando muito nos últimos anos, é você tentar falar de um sentimento e não de um fato. Amor, quando rolou aquela situação, meu sentimento foi esse. Não estou dizendo que você quis fazer isso. Não estou dizendo que intencionalmente foi o que você falou, mas a minha leitura e o meu sentimento, quando você falou isso, foi esse. Né? E à medida que a gente conversa dessa forma e acusa menos, as coisas melhoram. Né? Eu lembro que um dia eu fui chamar a atenção da minha mulher como pastor. A gente trabalha na mesma equipe. E eu lidero uma equipe da qual ela é parte. Ela tomou a decisão no departamento dela que afetou os outros. E foi algo que ela decidiu sozinha, sem trabalhar com a equipe. Eu falei, amor, nós vamos ter a reunião hoje. E não é porque você tem um caso comigo, que esse negócio vai passar batido. Eu vou ter que chamar a sua atenção lá na frente, nós vamos ter que arrumar isso. Então assim, prepara. Lá
é a equipe, não sou eu com o marido te dando bronca, né? Aliás, já estou avisando antes para você não ser pega de surpresa. Eu vou falar isso, nós vamos arrumar assim. Eu lembro que ela olhou para mim e falou, olha, é tão mais fácil para mim quando você me prepara dessa forma. Ela falou, aliás, queria te pedir algo. Ela falou, sempre que você precisar chamar minha atenção, se você pudesse me elogiar primeiro. Gente, quando ela falou isso, aí eu falei, não me peça para praticar essa psicologia barata, falei para ela. Quando eu te elogio, que é 98% do tempo, eu meto uma crítica para equilibrar? Não. Eu falei, na hora de criticar tem que botar um elogio para equilibrar. Ela falou, sim. Eu falei, não. Eu falei, eu sou honesto com você e você só praticamente dá motivo de elogio. Mas quando tiver que chamar a sua atenção, o que eu não levei em conta? Nessas diferenças que nós falamos, tem um outro livro que eu recomendo para vocês chamado As 5 Linguagens do Amor. Ele fala de uma linguagem que é emocional. Aí eu falei para ela o seguinte, falei, amor, não me peça para praticar essa psicologia barata, porque eu não lembrei, não levei em conta. A linguagem emocional, a linguagem de amor da minha esposa, número 1, a principal dela, é palavras de afirmação. Ele fala de 5 linguagens. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, dar presentes, forma de servir, toque físico. E eu lembro que o livro ele fala assim, uma das melhores formas de descobrir a linguagem de amor do seu cônjuge é as reclamações dele, né? Então, por exemplo, a minha linguagem principal é toque físico. E quando a gente fala toque físico, não está falando da intimidade do casal, é onde você lê. Então, por exemplo, eu lembro de cada pessoa da igreja do jeito que dá na mão. A gente pensa numa coisa que me deixa angustiado, é alguém que dá a mão assim, ó, com os dedos mole. Né? Principalmente quem fizer isso for homem. Me dá vontade de já dar um sermão assim, dizer, ei, te ensinaram a pegar na mão dos outros, não. Né? Eu lembro de cada um da igreja, do jeito que abraça. Brincadeira em casa com os meus irmãos, com os meus filhos, sempre tem que ter toque físico, tem que ter luta, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, quem fala esse tipo de linguagem tem uma maneira de comunicar que às vezes quem não fala não entende. Minha mulher dizia, amor, eu não entendo, por mais leve que seja, você passar perto de mim e me dar um tapinha no traseiro. Falei, amor, estou dizendo que eu amo você, estou de olho em você, que você é importante. Mas não pode ser uma carícia? Eu falei, mas eu também faço essa. Mas tipo, na minha cabeça, como é que ela não entende isso? Né? Agora, para quem fala a linguagem do toque físico, o maior insulto é a agressão. Porque é uma declaração oposta. O que demorou para entender. Para quem tem linguagens, palavras de afirmação como linguagem de amor, como minha mulher, a crítica, ela é quase como se fosse a agressão de quem tem o toque físico. Então, assim, para o meu temperamento, seu elogio não me faz sentir melhor, sua crítica não me faz sentir pior. Suas palavras não me ferem de jeito nenhum. Esse é meu temperamento. Pode falar na minha cara, gritar comigo, falar o que pensa. Se você levantar a voz, eu acho que está me dando direito de levantar de volta. Nós podemos discordar assim naquele tom. Outro dia ele falou, você briga com seus amigos, depois está tudo bem. Eu falei, amor, a gente não brigou. A gente teve uma discussão acalorada sobre uma ideia. Quando acabou aquilo, acabou. Nós continuamos amigos. Eu não entendo brigar e depois também. Eu falei, amor, não é briga. A gente está discutindo a ideia. Quando a ideia foi esgotada, a gente esgotou a ideia, não esgotou a pessoa um ao outro. Aí a gente vai rir de outra coisa. Mas eu percebi que, assim, só lendo o livro depois, que a gente não entendia essas diferenças no comportamento. Aí, quando minha mulher me pediu isso, eu não consegui mensurar. Falei, não me peça. Ela, em vez de continuar insistindo, reclamando, tem as mulheres que não são sábias, e às vezes leva a coisa para o terreno da briga sem ajudar. Minha mulher, ela decidiu levar para o disque denúncia. Falou nada para mim, foi lá, dobrou o joelho, começou a falar com Deus, dizer, Deus, só o Senhor pode explicar para ele. E um dia eu estou orando, eu não sei quantos dias passaram, mas acho que foi pelo menos 1 ou 2 semanas depois. Um dia eu estou no meu quarto orando, estou quebrantado. O Espírito Santo falou comigo, você me acusou de praticar psicologia barata. Eu levei um susto, eu falei, nunca. A única vez que eu falei isso na minha vida foi quando minha mulher pediu para eu elogiar ela antes de criticar. Para você eu nunca falei isso. E disse, se você definiu o que ela te pediu como psicologia barata, você falou contra mim porque é assim que eu ajo. Eu levei um susto, como é assim que o senhor age? Ele disse, abre sua Bíblia em Apocalipse 2 e 3. E eu fui lá, ler as 7 cartas às igrejas da Ásia. Gente, ele sempre começa elogiando, conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança, suportaste as provas por causa do meu nome, não desfaleceste. E aí, em algum momento, ele diz, mas como ninguém é perfeito,
Tem um negócio aqui que dá para não melhorar, ó. Tenho contra você que se abandonou o primeiro amor. Mas também tens a seu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu odeio. Gente, ele começa, na maioria das epístolas ele também termina, não todas, elogiando. Aí eu falei, caraca, tem esse negócio na Bíblia? Tem. E aí, agora deu ruim. Aí fui e falei, amor, me perdoa. Lembra aquele negócio que eu chamei de psicologia barata? Ela lembra, com aquela cara de... Eu fui na ouvidoria do céu, eu já estava esperando. Eu falei, pois é, você tem razão. Eu vou me esforçar. Posso até ter uma recaída ou outra, mas eu vou tentar. Então, normalmente, chegava e dizia, meu amor, você é uma mulher tão fantástica, tão extraordinária. Eu sou um homem tão abençoado. Meu Deus do céu, você é top das galáxias. Mas como ninguém é perfeito, mas das imperfeitas tu é melhor. Mas como ninguém é perfeito, tem um negócio aqui que eu nem sei se é justo já ir logo nele, ou se a gente fala mais das virtudes. Ela disse, estou pronta. A gente falava daquele negócio, no final terminava elogiando, e a gente estava tudo perfeito, e a gente conseguia ajustar as coisas. Meu pastor, descobri depois, chama isso do efeito sanduíche. Né? O que é o efeito sanduíche? Ele diz que toda correção é uma espécie de hambúrguer, que deveria ser servido com pão embaixo, com pão em cima. Ele sempre diz que antes de você chegar no hambúrguer, tem pão primeiro e pão depois. Então ele diz que o hambúrguer é a correção, mas o pão antes e o pão depois é a apreciação. Ele fala em qualquer nível do relacionamento, se você começa e termina com apreciação, mesmo que a pessoa não precise. Você perguntar para mim, pastor, eu tenho algo para te confrontar, eu tenho que te elogiar primeiro? Para mim não tem a menor necessidade. Agora, faz mal? Para mim não. Então se a gente adota como regra, como estilo, né, isso vai abençoar não só o nosso casamento, os nossos filhos, a vida de todo mundo que está à nossa volta. Quem está entendendo? Então, se a gente aprender quais são as diferenças que a gente tolera, quais que a gente trabalha, então a gente vai conseguindo chegar num lugar que diz, não, com isso eu cresço. Não, isso aqui é inaceitável. Eu lembro de uma ocasião que minha mulher, sem perceber, ela estava pensando de uma forma que o desdobramento nos levaria a contrariar algo na Bíblia. Eu falei, mulher, você está bem da cabeça? Você bateu a cabeça? Ela começou a rir e falou, por que você está falando desse jeito? Eu falei, você pensou no que você está querendo decidir com seus filhos? Se você tomar essa decisão e eles agirem dessa forma, e isso levar a isso, e terminar nisso aqui, você está empurrando eles para descumprir a Bíblia nesse assunto? Eu falei, meu Deus, não pensei nisso. Eu falei, pois é, mas é assim que vai terminar. Isso é um propósito inegociável. Nós não vamos empurrar eles para fora do terreno bíblico. Não importa se você, como mãe, está com dó disso. Eu fico com dó da consequência deles quebrar o propósito. Então nós vamos segurar aqui. E nós vamos pensar como que nós vamos resolver esse sentimento aqui. Eu tenho uma sugestão que resolve só metade do problema, mas a gente pode pensar mais antes de decidir, porque talvez a gente ache uma coisa completa diferente, mas para fora do propósito nós não vamos. Tudo bem? Ela falou, tudo bem. Só de saber que você está preocupada, que o que eu sinto sobre eles é importante, já ajuda. E a gente conversa, e a gente ora, e nem sempre, irmão, dá para ter um negócio que é 100% deixando todo mundo feliz. Mas a gente pode amenizar e não permitir as diferenças erradas. Agora, as diferenças são só de estilo, e a gente vai saber lidar e não vai comprometer nada, vamos ser pacientes. Porque tem tratamentos que servem para todo mundo. 1 Tessalonicenses 5,14 diz o seguinte, rogo-vos, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos. Ele está dando um tratamento para cada tipo de pessoa. E diz a insubmisso, admoesta, confronta. Mas o cara está desanimado, consola. Tem igreja que o pastor admoesta o desanimado e consola o insubmisso. Está errado. O insubmisso não é para ser consolado, é para ser admoestado. Agora o desanimado não é para ser admoestado, é para ser consolado. E o fraco é para ser amparado. Mas quer saber um negócio que serve para todo mundo, além do amor? Paulo termina o verso 14 de 1 Tessalonicenses 5, dizendo, e sejais pacientes para com todos. Então paciência, irmão, é algo que você pode usar sempre. E fala-vos um pavio curto, que precisa ser muito trabalhado com Deus, por Deus, essa questão de ter paciência. Então, vamos ter paciência. Fulano falou uma bobagem, eu penso. Não. Ele não queria falar isso. Ele não deve ter percebido que a coisa está nesse nível.
Ele não deve, porque a Bíblia diz que o amor não suspeita o mal. De fulano, pera, você falando desse jeito, estou entendendo isso. É isso mesmo que o irmão está querendo falar ou foi só... Pelo amor de Deus, não. O que eu queria é só ter essa parte aqui. Isso aqui talvez foi excesso de ênfase, né? Se a gente for paciente, a gente consegue administrar também muita coisa. Porque a gente sempre está reclamando do que o outro falou, mas a pergunta é como é que você ouviu, como é que você vai administrar. E se a gente conseguir lidar com isso, no final, a gente descobre que a gente cresce, a gente descobre que Deus foi glorificado e, mais importante, não tem tanto desgaste no relacionamento, que poderia ser uma coisa bem mais gostosa do que já é.